gente falar deles, dos temidos, detestados juros. Isso porque as taxas DIs fecharam em alta firme, o que indica que os investidores aumentaram suas apostas de que o Banco Central vai aumentar a taxa básica de juros, a Selic, nesse mês em 25 pontos base, 0,25 ponto percentual. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com Fábio Astrauskas. Falei certo? CEO da Zigen? Falei certo, Fábio? Muito boa tarde. Tudo bem, Vitor? Certíssimo. Um prazer estar aqui com você e com todas as pessoas que estão nos ouvindo aqui no fechamento de mercado da CNN Brasil. Prazer é nosso, Fábio. Muito obrigado. Fábio, queria começar perguntando se a gente pode ter uma perspectiva de ser, pelo menos, a última alta da taxa básica de juros, a Selic. Hoje, o cenário, principalmente o cenário inflacionário, permite a gente ter essa perspectiva? Você, inclusive, estava dando notícias sobre inflação aí logo antes de eu entrar, né, para nós conversarmos. O que mostra, né, parece não, que essa sequência de alta de juros que começou no ano passado e se estende aí até o momento, ela começa a fazer um efeito para a economia, tanto nos dados de inflação, que estão começando a entrar agora, né, num comportamento de queda, quanto também, né, na demanda, na atividade econômica, e vocês também citaram isso agora há pouco. Vimos dados aí de aumento na diminuição da ocupação, né, no número de empregos. É o que se espera com uma política monetária agressiva, né, e de alta de juros, como a que vem sendo praticada pelo Banco Central. O fato é que havia e há motivos para que essa política monetária seja aí apertada, mantida numa taxa de juros alta, mas é ineficaz nesse momento, na minha opinião, Vitor, fazer pequenas alterações de 0,25 pontos percentuais na taxa de juros. Isso pouco relevante será para o remédio que já foi aplicado até o momento. O que a gente vive e economia, a gente chama isso de dominância fiscal. Neste momento, alterações na taxa de juros, elas têm pouca eficácia comparativamente à política fiscal. A política fiscal, que é a que vem sendo, eu acho que, e isso é que justifica o aumento de juros hoje que o mercado colocou, é um recado, é uma especulação, alguns podem chamar assim, mas é um recado para o governo de que ou o governo realmente passa a fazer uma política fiscal mais séria, mais equilibrada, com contenção de gastos e não apenas aumento de arrecadação, como buscou através do aumento do IOF, ou então nós continuaremos a ter problema nessa área e ela domina, ela ultrapassa qualquer tentativa de acerto, de compensação via política monetária. Então, é óbvio que fica uma expectativa de que o Banco Central tem por obrigação controlar a inflação, atingir a meta, embora ela esteja caindo. Muito dificilmente teremos uma inflação abaixo de 5% para esse ano, portanto, acima do teto da meta novamente, mas a medida de aumento de juros ela é ineficaz. O que conta agora é um recado claro, na minha opinião, que o mercado está dando hoje, de que o governo deve fazer a sua lição de casa no gasto e não na arrecadação. E aí, o que a gente pode esperar dessa reunião no domingo e a possibilidade de apresentação dessas medidas prometidas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para substituir exatamente esse decreto do IOF? Fábio, se a gente parar para pensar e fizer um paralelo com aquele anúncio de novembro, acho que o governo aprendeu alguma coisa, mas em meio a esse período de 7 meses, desde então, não houve uma apresentação de nada novo. Parou-se, inclusive, de se discutir novas medidas do ponto de vista fiscal. Dá para a gente acreditar que vai vir algo sólido que pode exatamente aplainar esse descalabro fiscal que a gente vê hoje no país? Vitor, a gente nunca deve deixar de levar em consideração que economia está intimamente ligada à política e vice-versa, né? E o que nós temos hoje, quando a gente olha do ponto de vista político, o governo passa por um momento muito difícil. As últimas pesquisas de satisfação aí da população reprovam, né, em sua maioria, em números inéditos,
né, a administração do atual governo, trazem um alerta vermelho para o governo nesse sentido, e o remédio que os governos costumam dar para isso é justamente o contrário do que se espera essa reunião que você citou no final de semana com a Haddad. O que se espera é que o governo coloque mais gás, né, mais lenha na fogueira, mais ajuda para tentar trazer de volta a popularidade. Significa mais gastos. Não é isso, neste momento, que o país precisa para equilibrar suas contas ao longo dos próximos anos. Pode ser uma medida, nesse momento, que pare, né, desacelere a queda de popularidade do governo, mas o ideal, o certo, o economicamente certo seria que nós tivéssemos medidas concretas, diferentes das que você mesmo colocou e citou nesses últimos 7 meses, 8 meses. Nós não temos, né, nenhuma solução trazida para a discussão de diminuição séria dos gastos. A contenção aqui e ali, mas sempre a compensar por um imposto, sempre a compensar por uma medida que taxe de uma maneira desequilibrada, sem conversar, sem ter o apoio do Congresso. O apoio do Congresso hoje é fundamental para a aprovação de qualquer medida econômica, como temos visto. Então, infelizmente, a gente está aqui no programa de economia, mas nós temos, nesse momento, que levar em consideração que, neste momento, né, pertinente voltada para qual a capacidade que o governo terá, principalmente o Haddad, né, e a sua equipe econômica, de responder a essa demanda da sociedade, né, de contenção de gastos e equilíbrio das contas públicas. Fábio, apesar de a gente estar conversando aqui sobre essa precificação já de mais uma alta de 0,25 ponto percentual na próxima reunião do Copom, a gente está discutindo um encerramento de um ciclo de altas da taxa básica de juros. Quando é que a gente vai poder começar a discutir, aí a gente pode ou não voltar para a política, né, o movimento contrário, o início de um ciclo do corte da taxa básica de juros? Vamos lá, do ponto de vista tentar focar um pouquinho mais nesse assunto, né, para a gente não ficar divagando tanto, o que a gente deveria era aguardar, né, o Banco Central irá aguardar que, de fato, né, a inflação ancorada, né, que é a palavra, que é o termo que o Banco Central usa nos seus comunicados, num patamar dentro da meta inflacionária ali de 3, mais ou menos 1,5 pontos percentuais para cima ou para baixo, ou seja, no máximo 4,5. Enquanto não houver sinais claros de que a inflação voltou para este patamar, ou ela atingiu ali, né, ela caminhou, ela convergiu para o centro da meta, está convergindo, nós não teremos ou não deveríamos ter, do ponto de vista técnico, né, do Banco Central, uma mudança ou uma redução, vamos chamar assim, na taxa de juros. Acho que o aumento de 0,25 pode até acontecer, volto a dizer, ele é totalmente ineficaz, totalmente, nesse momento, o que tinha que ser feito já foi feito, é ineficaz trabalhar em juros nesse momento, ou o governo mexe na política fiscal, ou a política monetária não dá conta de equilibrar. Mais uma vez, né, atingir, supondo, né, que a gente atinja o equilíbrio, de maneira que consigamos aí, né, trazer a política fiscal aí também para um grau de responsabilidade, o Banco Central deve começar a baixar juros apenas quando enxergar a inflação convergindo para a meta. Quando isso, eu não tenho expectativa que isso aconteça esse ano ainda, Vitor, provavelmente para ano que vem. Ainda mais, né, Fábio, com essa expectativa, por exemplo, publicada pelo Boletim Focus, né, ainda, de uma inflação fechando o ano a 5,46, de acordo com o último levantamento, né, a última pesquisa realizada pelo Banco Central. E falando um pouquinho de Banco Central, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, que foi indicado pelo presidente Lula, tem mostrado bastante autonomia, principalmente quando instado a se comunicar, a conversar com os investidores, com a sociedade brasileira, por meio exatamente dos comunicados oficiais do Banco Central. E um dos aspectos já, né, trazidos em algumas dessas atas e comunicados do Copom foi exatamente essa preocupação com o ambiente fiscal, né, Fábio? E aí, sobre isso, eu queria, na verdade, uma análise tua a respeito exatamente da importância de se ter um Banco Central independente, como foi estipulado, né, como foi aprovado pelo Congresso Nacional durante a gestão passada de Jair Bolsonaro. O que tipo de sinal um Banco Central independente, cujo presidente indica que o governo
que o indicou, precisa fazer ajustes fiscais para aí sim dar início a um ciclo de baixa, de cortes na taxa básica de juros. Que tipo de sinal isso passa em relação a esse ambiente institucional do país? Nesse momento, o Galípolo surpreendeu positivamente o mercado, né? Pairava uma dúvida com relação ao comportamento dele, não na primeira reunião do Copom, quando já estava precificada, né, a subida de juros, mas já nas demais reuniões, e mesmo agora, né, logo quando vamos ter mais uma reunião, ele tem mostrado um comprometimento muito grande com as metas, com as obrigações, com as atribuições que o Banco Central tem, que são, né, o controle da política monetária através do controle de juros, cambial. Então, há uma seriedade, há um trabalho muito bem feito pelo Banco Central, mérito, obviamente, para o Galípolo, mas não só para ele, uma equipe econômica sempre muito competente que o Banco Central tem e que acaba também ali, vamos dizer, equilibrando um pouquinho, né, e minimizando a pressão que provavelmente o Galípolo tem por parte do governo, porque vimos, né, essa pressão exercida sobre o Campos Neto. Então, nesse aspecto, ótimo, né? O Galípolo tem se comportado como se espera, né? Como a gente deve esperar um presidente do Banco Central. Com relação à independência, Vitor, o Banco Central deve sim manter essa independência, mas com um olho também em não medir na contramão do que outras medidas estão sendo feitas, porque senão nós entramos num choque entre políticas fiscal e monetária que poderiam levar, né, o país a um desequilíbrio difícil de ser resolvido. Então, o ideal é que haja uma conversa sempre entre o ministro da Fazenda, Haddad, e o presidente do Banco Central, Galípolo, uma conversa, como se diz, republicana, dentro das regras, que busquem soluções conjuntas. Essas conversas estão acontecendo, elas acontecem. Porém, na hora de ser, e o Haddad tem buscado algumas soluções, na hora de levar para o presidente, parece que nós não estamos tendo a mesma compreensão e as medidas que são aprovadas são totalmente diferentes daquelas que o Ministério da Fazenda, a parte técnica do Ministério da Fazenda está elaborando. E essa é a grande preocupação. Então, não é a independência do Banco Central hoje que assusta, mas eu acho que, vamos chamar assim, a independência do Ministério da Fazenda frente aos desejos políticos do Poder Executivo. Vamos ver o que vem por aí semana que vem, né, Fábio? Eu conversei aqui com o Fábio Astrauskas, que é CEO da Ziggen. Muito obrigado pela sua disponibilidade e por esse papo aqui com a gente no Fechamento de Mercado. Vitor, foi um prazer mais uma vez ter conversado com vocês pelo fechamento de mercado aqui no Brasil. Tenha um bom final de tarde aí, início de noite. Belíssimo final de semana, um abração.